Estamos em contato com o arquiteto e urbanista Ari Albano. Boa noite, como vai, senhor? Tudo bem. O senhor é integrante do Movimento Defenda São Paulo, também do movimento Amigos da Reserva da Biosfera e Amigos do Horto, e deve participar das reuniões da Câmara de São Paulo sobre o plano diretor. Eu gostaria que o senhor falasse para os ouvintes da Rádio Eldorado, na sua opinião, como deveria ser o plano diretor da cidade e qual a sua posição em relação à proposta do Executivo. Sobre como deve ser um plano diretor, as entidades de bairro, as pessoas preocupadas com a questão da cidade, com a qualidade de vida, têm uma opinião bem formada, né? Ele deve abordar os grandes problemas da cidade, quer dizer, deve ser obrigação dos dirigentes, dos futuros dirigentes, atenderem a esses problemas, quer dizer, tentar a solução, encaminhar a solução desses problemas. A decadência da nossa base econômica, industrial, a violência crescente, o congestionamento do tráfego, as enchentes, a invasão por usos irregulares nas áreas de mananciais, enfim, a falta de uma qualidade mínima de vida para a maioria dos habitantes, né? E depois há uma ausência continuada de serviços básicos, né, que deviam ser implantados na cidade e que não são acessíveis a todos os cidadãos. Um outro problema gravíssimo é a perda da memória, porque é uma degradação progressiva dos bairros, uma poluição visual, uma descaracterização, então, total dos bairros. E outra coisa importante é o controle pelo cidadão da ação governamental. Quer dizer, nas cidades que houve uma melhoria da qualidade de vida, até Nova York, essas melhorias resultaram mais da participação dos cidadãos. Não é tanto como às vezes se lê na imprensa, por uma questão até do tipo de policiamento, a tolerância zero, etc. É que numa cidade como Nova York, há uma espécie de conselhos comunitários, quer dizer, as obras são aprovadas pelos moradores dos bairros onde elas vão ser edificadas. Quer dizer, eles participam da discussão desses problemas. Então nós achamos que o plano diretor começou errado, o plano diretor apresentado. Porque, primeiro, é preciso apresentar um conjunto de diretrizes que, então, é a política do que deve ser feito. Porque fazer um plano, esse mesmo que é apresentado, do ponto de vista assim, formal, ele aborda quase todos os itens que são importantes, como se fosse uma bula, uma receita. Mas a questão, e não detalha, e a questão é que essas coisas todas, essas propostas, deviam ser discutidas por toda a população anteriormente. Quer dizer, o que a cidade de São Paulo quer, para onde ela vai, ela pode continuar crescendo indiscriminadamente? Essas questões precisam ser discutidas e formuladas antes. E com relação ao plano, além de não ter havido essa participação, de não ter havido uma consulta a toda a comunidade, ele é genérico, como eu disse, mas claramente em determinados dispositivos praticamente acaba com o zoneamento, que é um instrumento importantíssimo, fundamental, uma ferramenta para se ordenar a cidade, para se manter qualidade de vida. Então, há uma contradição. O plano não detalha, ele diz, por exemplo, que em relação a transportes, há uma preocupação com transporte coletivo, intermodal, e etc. É um elenco de coisas. Com relação à qualidade de vida, áreas verdes, também elenca vários objetivos, não é? Mas, de repente, num determinado ponto, ele diz que as aprovações, quer dizer, o uso do solo pode ser determinado por uma comissão normativa de uso do solo, que já existe, e por operações interligadas, onde se pode alterar o uso do solo. As operações interligadas são um desastre para a cidade. Elas foram, depois nós poderemos, se houver tempo, até exemplificar. Agora, o que é estranho é que essas operações interligadas já foram suspensas por determinação judicial, por inconstitucionalidade.
vai haver um outro julgamento, mas agora a comunidade, os bairros vão discutir o mérito. Não só é inconstitucional, como é um instrumento absurdo, é como se houvesse um poder ditatorial. Existe um zoneamento, mas quem puder pagar mais está livre de obedecer. Então nós temos situações absurdas. Essas operações interligadas foram inventadas, criadas na administração de Jânio Quadros e vêm sendo mantidas desde então sempre contra os interesses da cidade. A Câmara Municipal, já numa determinada época, eu vou citar nomes só por causa da cronologia. Eu lembro que houve uma tentativa da Câmara, se não me engano, o vereador Madeira quando vereador, de tentar que esses casos de operações de mudanças fossem julgados pela Câmara. Recentemente se tirou essa atribuição da Câmara e continua um grupo que funciona junto ao órgão de planejamento, que aparentemente é constituído de representantes da sociedade civil, mas que na realidade estão representados fortemente os interesses imobiliários e onde não há a nossa participação, né? Então, eu não sei se eu já me alonguei um pouco, mas nós temos uma ideia bem clara. Nós queremos que o planejamento comece pelo planejamento dos bairros. É assim que deve ser feito. Se estudar até unidades de vizinhança e depois se chega ao grande planejamento da cidade. Agora, há questões importantes. Vamos entrar então no plano diretor. Um plano diretor, os planos diretores são previstos pela nossa Constituição para cidades com determinado tamanho. Quer dizer, acima de 50 mil habitantes, todas as cidades devem ter um plano diretor. Por quê? Para que haja uma ordenação, para que haja uma continuidade administrativa e para haver até uma certa proteção da população contra desmandos, contra demagogia, etc. Há uma tendência no Brasil dos administradores realizarem obras viárias. Isso marca bastante a administração. Geralmente é quase uma regra geral. Essas obras, elas são formuladas por especialistas em obras e sistemas viários, há interesses também, e o resultado sempre é ruim para a cidade. Quer dizer, se faz uma determinada obra, se vende, faz parte do marketing político, mas depois a cidade, elas provocam deterioração, concentração. Então é uma contradição. Às vezes se faz uma obra para resolver um problema de ligação e, na realidade, o que vai acontecer é que ela vai intensificar usos que geram concentração de trânsito, quer dizer, polos geradores de tráfego. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se falou muito da Faria Lima, houve discussão, etc. Então, é claro que era um absurdo do ponto de vista urbanístico. Eu lembro que isso não foi muito discutido aqui, até pela imprensa. Mas eu lembro que um arquiteto que esteve aqui de passagem, francês, ele fez um comentário, ele disse: nunca se pode destruir um bairro por causa de uma avenida. É o que aconteceu com a Vila Olímpia. O que aconteceu? Às vezes o executivo dizia que era uma via de ligação importante que estava planejada. Ora, se era de ligação importante, os usos, o zoneamento devia ser compatível com essa ligação. Quer dizer, não seria possível fazer usos concentradores. Então, se houve anúncios de construção de shoppings, danceterias, quer dizer, enfim, usos que vão concentrar o tráfego na região, quer dizer, em vez de funcionar como uma via de ligação. Um exemplo clássico é o Minhocão, né? O Minhocão é um desastre. O Minhocão é um desastre porque a única área da cidade que tinha, do ponto de vista paisagístico, um gabarito compatível com algumas cidades europeias, quer dizer, havia uma uniformidade de altura entre os prédios e uma certa qualidade, que era a região da Avenida São João, foi totalmente descaracterizada. Agora vocês imaginem o prejuízo para a cidade que foi a deterioração de toda essa área. Quer dizer, então essa área deve ser recuperada. Quer dizer, no futuro
será preciso demolir esse minhocão. Isso não há dúvida, porque ele está prejudicando a cidade. Há inúmeros exemplos de outras obras que são projetadas. Elas são necessárias? São, mas uma obra viária deve ser sempre projetada de acordo com o uso pretendido. Um absurdo, por exemplo, será o rodoanel, que está sendo apresentado uma grande falácia para resolver problemas do trânsito. Então, é só ouvir os técnicos, deixar eles falarem, que as contradições vão aparecer, né? Um determinado técnico que já tentou fazer o rodoanel quando ele esteve no Dersa, ele agora critica o atual porque diz que o número de veículos de transporte retirados é ínfimo. Quando ele foi diretor do Dersa, ele tinha uma outra estatística. Então, baseado na estatística do crítico e dos atuais planejadores viários, a média, um diz que apenas 7% dos caminhões vão ser retirados. Os atuais detentores do poder aí nessa área de transporte dizem que será em torno de 20%. Isso não tem significação nenhuma para a cidade, porque na realidade há o tráfego de passagens, mas dá para perceber que a maior parte dos caminhões que estão na Marginal vêm para São Paulo. Os caminhões de carga entram na cidade, não há uma mudança de postos para mudança do transporte intermodal. Então, vem aquele caminhão, por exemplo, de Vitória da Conquista da Bahia, e ele chega para descarregar num supermercado que está dentro da área urbana de São Paulo. Então, é o caos. Então, o que eu estou querendo dizer é que o plano diretor é para evitar esses absurdos. Nós entrevistamos o arquiteto e urbanista Ari Albano, falando sobre o plano diretor da cidade de São Paulo. Rádio Eldorado AM.